Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos e a todas que estão aqui nos assistindo. Eu sou o Vitor Durigan, eu sou do Instituto Vero. Estamos aqui iniciando o nosso seminário Os Desafios da Desinformação e as Tecnologias para Combatê-la. Esse é um evento em parceria do Instituto Vero, em parceria com o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. E antes da gente dar início ao evento, eu queria passar apenas alguns informes. Nesse momento, o seminário está sendo transmitido ao vivo pelos canais do YouTube do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, no período da manhã, a transmissão ao vivo ela vai ser feita até o final da palestra do professor Philip Howard, que será por volta das 10h30. A transmissão, então, ela será interrompida e retornará no período da tarde para a palestra do Graham Brooke e do Emerson Brooking a partir das 13h30. Além disso, o seminário também está sendo realizado pela plataforma do Zoom para os servidores inscritos do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público Eleitoral. E ele será realizado ao longo de todo o dia com muitos especialistas e treinamentos práticos. As palestras em língua inglesa, elas contam com tradução simultânea e as instruções estão no chat geral da plataforma do Zoom. Antes da gente começar a passar a palavra, eu também queria fazer um breve agradecimento ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal Eleitoral pela parceria e pela iniciativa. Queria dizer que é uma honra colaborar com as instituições tão importantes para a democracia brasileira e é uma honra poder contribuir com o debate acerca da desinformação e seus enormes desafios, tema que é de análise profunda aqui do Instituto Vero. Então, eu espero que todos possam aproveitar muito essa oportunidade com esses grandes especialistas. E eu gostaria de chamar para uma fala de abertura a Mariana Oliveira, que ela é jornalista e é a secretária de Comunicação Social do STF. Muito obrigado, eu vou passar a palavra para a Mariana. Obrigada, Vitor. Bom dia a todos e todas. É muito importante para o Supremo Tribunal Federal contribuir com a realização desse dia de treinamento prático, de palestras, de descoberta de cases, de novas ferramentas. No ano passado, nós criamos aqui no Supremo Tribunal Federal o Programa de Combate à Desinformação, foi criado pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, e a capacitação dos servidores é um dos eixos principais desse programa. Hoje a gente está aqui juntos, servidores dos tribunais, do Supremo, do TSE, dos tribunais regionais eleitorais, do CNJ, do Ministério Público Eleitoral, como prova de quão importante é unirmos esforços as instituições com a sociedade civil organizada para que a gente possa enfrentar esse problema que a gente vive já há alguns anos, né, da desinformação, mas especialmente nesse momento eleitoral, nesse período eleitoral, é muito importante que a gente esteja junto, discutindo formas e aprendendo formas de fazer efetivamente a circulação de informações, garantir o direito à informação do cidadão nesse período eleitoral. Eu agradeço pessoalmente a Samara Castro, que foi quem nos apresentou, que nos uniu, né, nesse projeto e que permitiu a realização desse dia de hoje. E agradeço também ao Instituto Vero, em seu nome, Vitor, em nome do Caio Machado, por permitir que os servidores possam conhecer novas ferramentas e discutir, permitir esse dia que eu tenho certeza que vai ser um dia de grandes aprendizados. Agradeço de novo e passo então a palavra ao Caio, né, que vai proferir essa palestra inicial do nosso dia de capacitação, agradecendo mais uma vez a todos os envolvidos nesse nosso dia de hoje. Bom dia, bom dia. Vocês me ouvem bem? E estão me vendo também? Ótimo. Eu estava com uns probleminhas técnicos aqui, mas que se resolveram a tempo. Então, vamos começar. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço para a gente estabelecer esse diálogo. Para nós é muito importante e estabelecer relações de colaboração diante de um fenômeno tão complexo é fundamental, e eu tenho certeza que tanto
nós temos coisas para compartilhar, mas também muito para aprender, e eu torço para que isso seja o começo de uma troca e não apenas uma relação unidirecional, né? Então, antes de mais nada, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Caio Machado, eu sou o diretor executivo do Instituto Vero, eu sou advogado e cientista social de formação, pesquiso desinformação de direito e também outros de ciência social. Estudei na USP, depois na Sorbonne e agora em Oxford, onde também eu conheci muitos dos palestrantes que vão participar aqui. E na minha fala inicial, eu queria trazer alguns conceitos-chave que a minha ideia é que sirvam de ferramental na parte mais prática que vai seguir o curso. Então, a minha fala vai ser mais breve, vai ser um tanto conceitual, mas a minha ideia é dar essa nova perspectiva que eu acho que muda um pouco a forma de pensar e também oferece um instrumental para a gente entender como que vai se operar e como ver a internet, como distinguir esse espaço informacional mais diverso do modelo que a gente tinha antes. Então, e uma breve palavra sobre o Instituto Vero, já que eu acho que isso é importante, vocês saberem de onde a gente está vindo. O Instituto Vero tem quase 2 anos agora, nós somos bem novos, mas surgimos de uma situação muito peculiar, que era de um tumulto de desinformação do início da pandemia e a união de comunicadores com acadêmicos. Então, realmente, pessoas que estudam a internet e que vivem a internet no seu âmbito mais profundo, e a gente se uniu justamente para trabalhar e desenvolver uma esfera pública digital mais saudável. Dito essas palavras, eu queria entrar já no conteúdo principal da minha fala, e eu queria fazer um exercício com todo mundo aqui. Que eu não estou vendo as pessoas que estão nos assistindo, mas estou imaginando aqui. Vamos imaginar como que a comunicação, como a gente conhece hoje, se desenvolveu. Tá? Vou pegar alguns elementos, alguns pontos principais, assim, e vocês vão entender para onde eu estou indo com isso. Então, antes, a gente tem aquela figura da praça pública, que é algo que a gente usa até hoje para descrever o debate político, enfim, para discutir o espaço aberto e social de discussões, né, esse espaço informacional. A praça pública, antes, era onde todo mundo se reunia, sentava, tomava um chopp, né, ou seja lá o que as pessoas tomavam, e discutiam os rumos da sociedade. Aquela comunicação, ela era extremamente efêmera e limitada. As pessoas chegavam lá, falavam com quem estava ali por qualquer motivo, por conveniência, por interesse, enfim. E o que foi dito se espalhava pela sociedade no boca a boca. As pessoas iam comentar isso nas suas casas, no ambiente de trabalho, e assim vai. Com a invenção, ou melhor, com o desenvolvimento da escrita, né, com a alfabetização das pessoas e com a facilidade de acesso ao papel, isso muda. Eu não vou fazer uma análise histórica aqui, então fiquem tranquilos, mas o elemento que eu quero pegar é a escrita e o papel. O que a escrita e o papel, ou melhor, a alfabetização e o papel, fazem? Aquela fala que era feita em cima de um caixote para meia dúzia de pessoas, de repente ela pode ser feita para muito mais gente. Porque aquele papel pode ser levado para outros lugares, e aí você tem uma representação bastante fidedigna do que vem sendo dito, ou uma reprodução até, que vai chegar na casa, vai chegar em terceiros, vai chegar em outra cidade. A comunicação ganha um componente temporal e espacial diferente. E a gente sabe como isso tem impacto. Né? A gente tem uma cisma na Igreja Católica que foi basicamente um cara que escreveu 99 problemas da Igreja Católica, grudou na porta de uma igreja e começou a Revolução Protestante e toda uma outra linha de religião que a gente conhece hoje.
gente pode replicar o fenômeno também com a prensa de Gutenberg, né? Alta capacidade de reprodução de conteúdo em escala, e que deu também espaço para chamada imprensa amarela, né? A gente começar a criar conteúdo que não é fiável, que é enviesado, enfim, e que é disseminado em altíssima escala. Pulamos agora para a internet. Os computadores são nada mais que máquinas de copiar. Copiar em escala sem precedentes. Cada vez que você manda alguma coisa, você cria uma cópia no computador, no terminal, no celular da outra pessoa. E a gente cria componentes, programas com funções que facilitam a cópia. Então, é o forward, né, o encaminhamento do WhatsApp, é a captura de tela, enfim, a própria experiência que a gente tem, a tecnologia que a gente desenvolve é feita para reproduzir, editar e espalhar. Então, esse elemento temporal e espacial atinge uma escala completamente sem precedentes. Até aí, eu acho que não é nada novo para ninguém aqui. Mas feito essa recapitulação, vamos voltar para como a gente encara os direitos e a comunicação política, pelo menos no nosso imaginário coletivo e até no nosso sistema jurídico. É a ideia da praça pública. E aí eu trago o primeiro conceito-chave para vocês. A separação entre público e privado. Se antes a nossa concepção de público e privado era mais delimitada e tomava por base a arquitetura, então você tem um espaço público, um espaço aberto, você tem um espaço fechado, um espaço privado, né? A sua casa, a sua sala de estar. Agora esses espaços de interação, eles mudam, porque você está na sua sala de estar, mas você pode estar fazendo uma live para 1 milhão de pessoas, como muitos streamers que tem hoje. Você pode estar filmando a sua casa. Então, aquela ideia de público e privado, ela está sendo desafiada. E a gente tem uma série de leis que usa esse referencial mais antigo, ou pré-internet. Você vê, por exemplo, as garantias constitucionais, ou até nosso texto, nossa lei sobre interceptações telemáticas, ela presume uma comunicação privada, que você vai fazer num telefone fixo da sua casa, e vai chegar na casa de outra pessoa, celular no máximo. Agora a gente tem um contexto de não comunicação ponta a ponta, mas de comunicação em rede. Então, primeira coisa para a gente pensar, e é um dilema, não é simples, é como que esses espaços estão se dialogando. Como que a gente tem uma zona cinzenta e como que a gente pode navegar esses espaços e qualificar a comunicação que a gente está olhando. E aí a gente pode usar também elementos contextuais. Uma comunicação, dependendo da plataforma, né, do modo que a gente está usando, tem um arcabouço contextual que também impacta o significado da comunicação. Uma mensagem pessoal no LinkedIn tem uma conotação diferente de uma mensagem pessoal no Tinder, ou no Instagram, ou num grupo de WhatsApp. Mas fica muito difícil a gente argumentar que um grupo de 10 mil pessoas no Telegram, por mais que haja criptografia, por exemplo, seja um espaço privado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é olhar para o que a gente chama de escalabilidade social. É a nossa capacidade, enquanto indivíduos, de modular o alcance das nossas falas. Entra, por exemplo, a escolha da plataforma, como eu falei, que a gente dá o tom do que a gente vai falar, mas também todos aqueles ajustes que a gente usa para selecionar em quem vai chegar a comunicação. Então, você pode no Facebook ajustar a visibilidade da sua publicação, você escolhe usar o Messenger ou a publicação aberta, ou falar em grupos, ou o Stories, né, que é uma comunicação efêmera, ou Stories para amigos fechados.
eu estou dando esses exemplos para mostrar que, de novo, aquele elemento lá de praça pública não é exatamente o que a gente tem na internet. E a complexidade surge agora dessas inúmeras opções que a gente tem, mas que a gente inconscientemente usa para ajustar esse gradiente de público e privado e ajustar também a audiência, tanto em tom, quem vai receber, como isso vai chegar nas pessoas, como isso vai circular. E aí eu chego num terceiro ponto muito importante, que é o fluxo das comunicações. Um erro muito, muito recorrente é atribuir características fixas às plataformas. Segundo, atribuir problemas definidos às plataformas. Eu explico. As plataformas, elas evoluem ao longo do tempo. Tanto a gente troca de serviços, né? A gente passa do Orkut para o Facebook, como o Facebook, ou eventualmente para o Instagram, TikTok, etc., né? Como as próprias plataformas não são as mesmas. Elas estão revisitando os produtos e os algoritmos, enfim, os serviços delas o tempo todo. Então, o Facebook que a gente usava há 10 anos atrás, que era aquela coisa aberta, que a gente tinha uma tendência a postar para o mundo todo, não é mais o Facebook de hoje. Então, quando a gente identifica, por exemplo, um problema no âmbito da desinformação, é muito complicado a gente fazer uma atribuição direta à plataforma como fonte do problema. Aquele serviço evolui na medida que a sociedade, a demanda também evolui. Esse erro surge, por exemplo, após as eleições de 2018, com a tendência a identificar o WhatsApp como a fonte única de problema da desinformação. Eu acho que o debate, lógico que havia problemas com a plataforma, havia soluções que a gente poderia propor para resolver o fluxo de desinformação ali, mas é muito problemático a gente atribuir à plataforma, quer dizer, o WhatsApp é igual a fake news. São características que a gente consegue modular e decidir como sociedade, ou pressionar para que a empresa decida, para resolver uma questão de fluxo de informação. E ainda sobre fluxo de informação, a gente tem que pensar que nenhum conteúdo é restrito a uma plataforma. A gente tem uma tendência a achar que são, e inclusive em propostas legislativas isso tem aparecido, e ao nosso ver é muito perigoso isso, mas eu gostaria de fazer uma reflexão aqui para a gente perceber quão disperso e quão fluido o conteúdo passa por plataformas. Vou dar um exemplo. Eu participei de uma pesquisa em 2018, logo antes do primeiro turno das eleições, que identificava o uso político do WhatsApp. A gente foi um dos primeiros pesquisadores a fazerem uma análise de rede de mais de uma centena de grupos políticos de WhatsApp. A gente percebe que o WhatsApp, que foi desenhado para um espaço privado, estava sendo usado como um espaço de comunicação em massa. Como que isso funcionava? Através de membros compartilhados e contas automatizadas. Então, por mais que a plataforma tenha um desenho, a sociedade conseguia alterar esse desenho ou criar caminhos para transformar algo que foi pensado como privado para operar como comunicação de massa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, fazendo uma extração, uma análise agregada das conversas que se deram ali, a gente percebeu que 1/6 do conteúdo que circulava, ou melhor, metade do conteúdo que circulava era imagens, né, mídia ou links. 1/6 do conteúdo total era links, né, endereços que remetiam a outros sites. E desses, mais de 40%, era 42%, apontava para o YouTube. Onde que eu quero chegar? Pensa que de mais de uma centena de grupos, milhares, centenas, ou provavelmente milhões de mensagens, você tem ali quase que 10, 12% que é link, que é endereço apontando para o YouTube. Isso aponta para uma comunicação entre plataformas gigantesca. As pessoas usam o YouTube para circular conteúdos via WhatsApp. Isso é um dado.
Além disso, vocês podem olhar para a própria experiência de vocês e pensar, por exemplo, consumindo conteúdo no Instagram, tem as capturas de tela do Twitter. Ou, por exemplo, os encaminhamentos através de plataformas. Enfim, uma captura de tela que você tira ali de um site, manda para o WhatsApp e alguém encaminha para outra pessoa, para outra plataforma. Meu ponto é, não dá para a gente pensar a internet como só uma rede social e não dá para equivaler uma rede social a uma comunicação pública ou privada. A gente está nesse emaranhado que é complexo e se a gente quer pensar em soluções e identificar causas, é importante a gente pensar que existe esse diálogo. Nós publicamos uma pesquisa sobre ataques a jornalistas, nós monitoramos várias plataformas ao mesmo tempo e vimos como que alguns ataques eram coordenados através de várias plataformas e elas tinham funções distintas. Por exemplo, o Twitter tem um papel, normalmente, de identificar o que está acontecendo no presente, enquanto o YouTube produz conteúdo de uma forma muito mais lenta, né? Mas também um conteúdo muito mais aprofundado. Então, cada uma delas tem um papel diferente e a gente opera nesse complexo, nesse ambiente complexo de serviços e funcionalidades. Isso é sobre o WhatsApp. O segundo ponto que eu queria trazer é que a desinformação não é apenas sobre mudar a mente das pessoas, né? Manipular as pessoas. Primeiro, eu diria que um papel muito importante da desinformação é mudar o foco do debate. Isso é extremamente comum. Nós temos atenção finita, nós temos espaço na tela do celular, do computador, que é finito, temos tempo finito para consumir conteúdo e também o nosso engajamento, a nossa energia para interagir e consumir isso, ela consegue ser exaurida bem facilmente. Então, além de pensar do ângulo da manipulação, a gente pode pensar no ângulo de consumir a nossa atenção. E eu diria que essa é uma das estratégias mais eficazes e mais usadas, não só no Brasil, como no mundo atualmente. Simplesmente tirar o debate do que pode ser prejudicial, né, para quem está manipulando e guiar para outro tema. Isso me leva a um segundo ponto, sobre o fato de ser multiplataformas. Aliás, desculpa, deixa eu recuar aqui, eu pulei ainda sobre a manipulação do debate. Uma conclusão disso é que, se a gente for analisar a desinformação, é importante que a gente não pense apenas nos efeitos, porque isso, na maioria dos casos, é extremamente difícil de medir. Provar que alguém, porque consumiu conteúdo, mudou um voto, ou, enfim, teve determinado comportamento. Claro que isso é importante, e é possível, em alguns casos, chegar a essa conclusão. Mas a gente não consegue analisar isso com precisão no nível mais amplo social. A gente não consegue estabelecer essa relação de causa e efeito. Então é importante encarar a desinformação não apenas como um dano direto, que a gente precisa provar o resultado final, mas também como uma violação das regras do jogo. Mais ou menos o seguinte, vou usar uma analogia simples aqui. Muitas vezes não interessa se um atleta ganhou ou não a competição. Se ele ou ela fez uso de doping, a pessoa é desclassificada. Né? Ela está lá em 10º lugar, mas descobre-se depois que ela usou o doping, ela quebrou as regras da competição, está fora. Essa lógica é semelhante com a desinformação. Muitas vezes a gente se apega a um âmbito de prova que teve resultado ou não teve resultado, quando a gente deveria estar discutindo algo mais simples, ou melhor, mais simples de provar, mas mais grave do ponto de vista do dano social. Houve uma violação das regras do jogo, se feriu
esse espaço que a gente chama de espaço público de debate, e eu diria que em muitos casos isso acontece, inclusive através dessas estratégias diversionistas de capturar o debate público e exaurir a atenção das pessoas com temas menos relevantes. Para dar um exemplo disso, nós fizemos uma pesquisa no final de 2020, analisando desinformação em múltiplos países. A gente usou a base de dados da Rede Internacional de Checadores e a gente analisou os temas que surgiam, né, e que eram checados em quase todos os países do mundo, né, com base no que as agências estavam fazendo. O tema cloroquina sumiu das discussões, apareceu em muitos países, mas isso teve um pico lá em junho, julho de 2020, e aí começou a sumir. No Brasil, esse tema continuou aparecendo até 2021, junho de 2021. O que isso quer dizer? Se a gente já tinha um problema, uma dúvida na sociedade, que era discutida ali no meio da primeira onda da pandemia, e que isso foi solucionado, sendo mentira ou não, isso foi solucionado em outros países, sociedades chegaram a um consenso. No Brasil, a gente ficou lutando com o mesmo conteúdo, com a mesma informação durante mais de um ano. É um ano que o debate público não evolui, que a gente poderia ter um consenso muito antes, e que todo mundo ficou gastando energia, tentando se desvencilhar dessa narrativa, né? E que, basicamente, é tempo, energia que a gente perde resolvendo outros problemas. Esse tipo de captura do debate público que eu estou falando, e nesse caso a gente tem um dado muito interessante. Segundo ponto que eu queria trazer, ainda sobre esse problema de captura do debate público, é o da polarização. Eu, no caso, porque foi antes do Vero, mas eu participei de uma pesquisa com o próprio Phil Howard, que vai falar em breve, sobre o Twitter em 2018. A gente identificou que no Twitter o número a taxa de desinformação em termos de compartilhamento de notícia era muito baixa, apesar da sociedade reclamar muito da desinformação. E aí eu trago de volta ao argumento que eu mencionei antes, do papel das plataformas. O Twitter estava altamente polarizado e a gente chegou a mapear isso, eu convido vocês a darem uma olhada. Havia uma cisão completa dos espaços de debate, sobretudo em volta dos candidatos que ali estavam disputando a eleição. Então, fazia pouco sentido ter desinformação propriamente dita, mas o Twitter tem um papel de estabelecer agenda de debate. E aí que estava o ponto. Mais do que soltar narrativas, que era feito através de outros espaços, o Twitter pautava o que a gente ia conversar todo dia. E aí é menos importante a natureza, a veracidade do que a gente está falando, e mais importante o tópico. E aí eu chego no meu ponto final, já encerrando a minha fala. A veracidade do que a gente está olhando nem sempre é o ponto principal. Nós temos também desinformação que pode ocorrer através da distorção, uma notícia antiga que é requentada, que é republicada, e as pessoas não olham a data, por exemplo. A gente pode ter a desinformação que promove um lado, pode ter a desinformação que ataca o outro lado, e a gente tem tipos de fala que são que se admite até em verídicas, mas que não são danosas. É o caso da ficção, ou mesmo tipos de expressão que a gente não faz um juízo de valor de verdadeiro ou falso, como a expressão religiosa. Então, às vezes, com a própria verdade, e usando enviesando a informação, é muito possível a gente contaminar o debate público. Tem um exemplo engraçado que é do caso do Titanic. Falar assim, olha, o Titanic foi um sucesso porque na classe A só
80% das pessoas se salvaram, então era muito robusto. É um dado real, mas isso omite, por exemplo, que o navio afundou, que nas classes mais baixas mais pessoas morreram. Então é importante a gente estar atento a como esses elementos são usados e como isso é articulado para a gente suportar, às vezes, narrativas mais amplas. E pensar, agora sim, meu ponto final, amarrando tudo isso, a gente tem um fluxo informacional bastante complexo, que pula de contexto em contexto, que a gente não tem perfeito controle onde vai parar, né, que tem esses elementos dilatados de tempo e espaço, que vai através de várias plataformas, e que aí tem o que a gente chama de colapso de contexto. Por exemplo, eu posso falar uma coisa aqui para vocês, isso pode ser capturado, distorcido e reproduzido em outro espaço. E isso pode ser caracterizado como uma forma de desinformação, simplesmente porque o contexto foi manipulado. Um caso famoso foi uma foto da parada gay em São Paulo, que é um ambiente de uma manifestação política. Isso é capturada, reproduzida no ambiente religioso no interior do estado de São Paulo, né, do interior do mesmo estado. E aí isso é imbuído de um outro contexto, e a mensagem original, que era uma manifestação a favor de direitos, se torna, enfim, uma afronta no contexto do interior a valores religiosos. Enfim, com isso eu concluo a minha fala. Eu espero que eu tenha trazido alguns pontos de reflexão. Eu vou passar a palavra. Eu não estou controlando o tempo, gente, então peço que vocês assumam aqui de novo. Eu agradeço a atenção de todo mundo e espero que vocês aproveitem muito o curso hoje. É uma honra enorme para nós colaborarmos com vocês e ficamos à total disposição para ajudar no que for possível. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Caio, pela palestra. A gente está aguardando só uns minutinhos pela entrada do professor Philip Howard. Ele será o nosso próximo palestrante. O professor Philip Howard, ele vai dar a palestra principal desse período da manhã, é a palestra Mídias Sociais e o Direito à Verdade, o impacto do viés algorítmico, da manipulação e da desinformação na deliberação pública. O professor Philip Howard, ele é da Universidade de Oxford e ele também é diretor do Programa de Democracia e Tecnologia do Instituto de Estudos sobre a Internet, nessa mesma universidade. Vamos dar aqui só um minutinho para a gente fazer a entrada do professor Philip Howard e aí a gente já inicia a palestra dele. Ele vai fazer a palestra Mídias Sociais e o Direito à Verdade, o impacto do viés algorítmico da manipulação e da desinformação na deliberação pública, a desinformação organizada sobre o Covid-19, a invasão da Ucrânia, as mudanças climáticas degradaram a compreensão pública na ciência, em evidências e em soluções políticas plausíveis. Nessa palestra, o professor ele vai discutir a ampla estrutura e a história recente da propaganda computacional, o viés algorítmico, a manipulação e a desinformação a serviço da ideologia. Ele vai apresentar as últimas evidências sobre a desinformação nas redes sociais durante a pandemia e os temas mais recentes nas operações de informação russa sobre a invasão da Ucrânia. Vou passar a palavra agora para o professor Philip Howard. Hello, good afternoon, good morning. Thank you for having me. Olá a todos, bom dia, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir, de repente, um dos tópicos mais difíceis, e eu vou compartilhar aqui a minha tela para fazer uma rápida apresentação. E parte do meu objetivo hoje é dar
uma ideia para vocês de como que, né, a pesquisa sobre essa desinformação tem ocorrido globalmente, oferecendo algumas ideias do que podemos fazer, especificamente com referência a eleições. Eu vou começar aqui, então, compartilhando a minha tela. Bom, e está passando aqui, vocês conseguem ver, né? Maravilha. Bom, então, eu sou o Phil Howard e nos últimos anos eu tenho estudado como que a desinformação tem afetado a vida pública e, infelizmente, muito disso tem envolvido, né, o estudo de eleições e, bom, e todos que estão participando aqui conosco hoje, né, infelizmente, todos vocês têm se tornado alvos dessa desinformação devido ao seu trabalho e, portanto, eu gostaria de agradecer vocês, pois vocês hoje têm um dos papéis mais difíceis nessa vida pública e é um papel essencial para a continuidade da democracia, tá? E eu vou, então, falar por uns 30 minutos e depois a gente pode, de repente, ter perguntas. Eu vou passar um pouquinho aqui, né, de umas partes que terminam virando trend e depois eu vou, talvez, oferecer algumas soluções. Então, primeiramente, vamos abordar as perguntas sobre o que é, né, uma desinformação, de repente, para outubro, com lições aprendidas de outros países. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro que eu escrevi sobre o assunto e eu posso compartilhar uma cópia eletrônica com vocês no final da nossa sessão. Vou falar sobre desinformação sobre a Covid, Ucrânia. Vamos ver também, né, essas tendências globais e possíveis estratégias para lidar com isso. Então, a nossa missão do nosso programa da Democracia e Tecnologia é para aumentar o engajamento cívico e solucionar problemas públicos por meio de dados científicos, né, sociais. E só trabalhamos em países onde nós temos especialidade. Agora, né, precisamos das pessoas que conhecem aquela cultura política, que conhecem o idioma, né? Somente essas pessoas podem realmente oferecer algum tipo de comentário sobre essa dinâmica pública e como tudo funciona. E o financiamento vem de várias fontes, o Conselho de Pesquisa da Europa, o NFS e também a Fundação Ford, que também tem nos dado apoio, tá? Com trabalhos por meio de organizações da sociedade civil, e aqui é o livro, né, que são Lie Machines, ou seja, máquinas da mentira. E esse livro, na verdade, é sobre operações que foram lançadas na eleição de 2014 nos Estados Unidos, depois de 2018, e realmente tem tido um grande desempenho, enfim, em várias outras questões. Se vocês quiserem uma cópia, a gente conversa depois, né, da minha apresentação. Então, quando a gente pensa sobre a desinformação, é, na verdade, uma das grandes ameaças existenciais que terminam evitando ação em qualquer área de política que a gente quer ver, que é o clima, conflito, a Covid, que oferece várias ameaças para a vida pública e também a democracia, como também instituições democráticas também sofrem essas ameaças, e a desinformação tem o potencial de realmente sacudir qualquer conversa sensata de como que a gente identifica, soluciona um problema, e tem o potencial até para realmente tirar o fôlego dessa vida pública. E no livro eu chamo, né, essa máquina de mentira como algo que tem duas partes, né? Você tem um mecanismo social e um outro técnico, tá? Então, o mecanismo social, especialmente para momentos de eleições, envolve grupos de pessoas, né, os partidos políticos registrados, lobistas. O mecanismo técnico são as plataformas de mídia social, né, o algoritmo que te entrega o conteúdo. E no caso do Brasil, vocês têm um sistema muito especial que torna o rastreamento de onde todos os atores estão, o que eles estão produzindo, porque vocês têm realmente muitos candidatos, né, tentando se eleger, e eu acho que isso é uma parte interessante da democracia, mas é algo também que cria o potencial para atores sociais gerarem mentiras políticas e que realmente terminam tendo um grande alcance antes de serem parados. E um dos grandes problemas não é o fato
de que você pode taguear todo mundo, né, na mídia social, mas é o processo de você realmente apresentar uma alegação mentirosa em termos de ideologia. E, na verdade, uma das terminologias que a gente utiliza, por exemplo, é a propaganda computacional, tá, que é por meio, né, da TI. Você rapidamente testa uma mensagem, né, de desinformação numa grande população e você distribui, digamos, a versão mais exitosa dessa missão, e normalmente isso é direcionado de forma organizacional, tem, na verdade, um apelo emocional ao invés de racional e provoca uma ação, né, dos seus promotores. E essa desinformação é o conteúdo realmente, e nós temos, obviamente, a informação falsa, tá, que é distribuída de forma deliberada e de vez em quando hoje é difícil para a gente realmente chegar, né, na distinção, mas a gente tem, por exemplo, as informações ruins hoje em dia que terminam por não representar um lado do debate, ou seja, você enfatiza demais o lado negativo, a parte crítica, e esses mecanismos de grande escala, eles têm um sistema de marketing, distribuição, de produção que fazem com que esse conteúdo tenha realmente um alcance muito grande. Agora, quando a gente considera os dados com os quais a gente tem trabalhado durante os anos, por exemplo, a desinformação sobre a Covid é uma das mais complexas, tem muitas nuances, e aí nós temos várias, sei lá, celebridades, o Bill Gates, temos um mito de que, né, o governo está tentando colocar chips na gente, e tem também um movimento da classe média também que resiste à vacina, né, que é anti-vacina, esse movimento. Então, tudo isso combinado com estratégias ruins de comunicação, e temos também, né, toda essa questão da desinformação da Covid. E aí temos dessa desinformação, uma das coisas que a gente pensa aqui, né, essa parte do Twitter. E, bom, a gente estava pensando aqui dentro, né, dessa caixinha aqui do Twitter, a gente pensa que o uso pensando, e muitas vezes essas caixinhas são difíceis da gente identificar. E aí a gente para essa automação de uma forma mais agressiva da gente fazer essa automação. E a razão que a gente tem essa caixinha e que ela existe não é o problema. O problema da automação, na verdade, impulsiona, né, as fake news e essas histórias de notícias falsas, por exemplo. Isso aqui é um dos exemplos bem precoces, por exemplo, que temos mulheres muçulmanas que estavam, por exemplo, ali nas férias do pessoal, não passando pelo controle de passaporte ali em Marrocos, ou seja, são coisas que realmente não ocorreram, tá? Mas eles terminam tendo um grande alcance por meio dessas estratégias. E aqui a gente consegue observar que essas operações de informação que funcionam e operam em eleições mundo afora, normalmente são laboratórios que são contratados por agências de comunicação, que são subcontratadas por partidos políticos, e eles entregam conteúdo multilingue e conteúdo estratégico. E aqui eu vou passar para vocês um exemplo da eleição norte-americana. Agora, como uma equipe, quando a gente faz a nossa pesquisa, a gente combina um trabalho qualitativo e a gente, então, compara esses países com essa parte computacional. Quando a gente começou a fazer o nosso trabalho, estávamos preocupados, né, com o Facebook, no Twitter, isso há uns 5 anos, mas hoje a gente tem que estudar muito mais o YouTube, né, aquela parte visual de vídeo, e a gente passa tempo rastreando desinformação no WhatsApp, que é uma das plataformas mais importantes no Brasil. Estamos também tentando trabalhar no Instagram, mas eles não compartilham os dados de forma que a gente gostaria para poder entender. O TikTok também. Eu tenho uma história do Tinder também, pois se você tem uma plataforma para flertar, né, também pode ser uma plataforma para política, tá? Então vamos aqui passar por 3 fontes de dados sobre interferência nas eleições norte-americanas, sobre esses eleitores altamente motivados dos Estados Unidos, isso em 2016, né, um pouquinho antes da eleição de 2020. Então, aqui, várias empresas passaram esses dados selecionados para o Comitê das Eleições, né, do Senado, e eles passaram para nós aqui na Universidade de Oxford para analisar
calendário. E aqui nós temos várias lições que a gente pode aprender. Por exemplo, aqui temos a atividade daquelas contas russas que estavam fingindo ser cidadãos americanos e tinham 3.500 dessas contas que eram gerenciadas de São Petersburgo. E quando eles repassaram esses dados, o Facebook nos deu a responsabilidade, ou seja, na verdade foi o Facebook que nos disseram que isso era gerenciado da Rússia, porque senão é muito difícil você saber, né, da onde vem essa conta. E uma das lições que são bem simples é que a atividade dessa desinformação ocorreu ao mesmo tempo que o calendário eleitoral. Então, por exemplo, quando você tinha um discurso de um candidato principal, quando você tem um prazo para você registrar, né, o resultado de uma eleição, é quando essas atividades explodem, digamos assim. E é bem intuitivo, né? Faz sentido que a automação e essa parte fake, né, dessas contas falsas terminam funcionando dentro, né, desses eventos. Agora, a segunda lição, que foi um pouquinho uma surpresa, é que mesmo que essas contas eram muito ativas e foram pegas, digamos assim, nas eleições de 2016, a gente conseguiu chegar em contas que foram abertas em 2015 e algumas 2012. Então, algumas contas que estarão realmente ativas nos próximos meses já existem há um tempo, tá? E a terceira lição é que, digamos assim, essa maior parte das atividades, ou seja, essas contas russas ocorreram após a eleição de 2016. Nos repassaram os dados em 2018, 2019, foi quando a maior parte desses conteúdos foram produzidos por essas redes falsas. Nos deram 6 tipos de dados diferentes e aqui eu aponto 2 para poder relatar a vocês, já que vocês estão interessados em eleições. Eu acho que as empresas de tecnologia, eu acho que eles querem que a gente se preocupe com as propagandas políticas, tá? E aqui eu tiro a linha da proporção do conteúdo, na verdade, gerado daquela propaganda política formal, e, na verdade, esse tipo de propaganda não tem tanto conteúdo, não consegue ter tanta atenção como conteúdo orgânico, tá? E aqui, olha só a linha de tendência dos posts no Instagram, e a maior parte das atividades russas que a gente identificou, tá? Desse conjunto de dados, ele migrou do Facebook, do Twitter para o Instagram, que é onde a gente tem os eleitores jovens, é uma mídia muito visual, é muito difícil estudá-la. O Instagram não compartilha dados, tá, sobre o que ocorre na sua plataforma. Então, uma das coisas que eu me preocupo agora, né, por exemplo, para outubro, seria desinformação, WhatsApp, né, de vídeo e também essa desinformação visual sendo utilizada no Instagram. Agora, esse outro ponto aqui, que também é familiar para vocês, que são os conteúdos, ou seja, os itens, digamos assim, de interesse, né, dessas operações informacionais. Então, nós temos os pontos culturais importantes que realmente podem levar à violência no eleitorado. No contexto norte-americano, são os direitos civis, identidade afro-americana, seus direitos a votos. Então, muitos desses cidadãos russos falsos passaram tempo tentando incentivar as pessoas a não votarem, especialmente os, né, afrodescendentes, porque a mensagem é, olha só, se você, né, é de descendência africana, não tem nenhum político branco que possa te representar. Isso realmente é algo muito perigoso, porque estamos falando da supressão de votos, e isso pode ser algo que preocupe vocês para outubro, tá? Porque a mensagem é simplesmente fique em casa. Porque não tem nenhum político branco que pode, né, te dar nenhum tipo de apoio, já está tudo armado mesmo, né? Não tem para que você perder seu tempo. E nos Estados Unidos, né, também temos questões sobre controle de armas, né, e a desinformação estava realmente sobre tudo isso. Agora, no finalzinho dessa amostra de dados, o que a gente terminou achando foi que o conteúdo racial, cultural, gerado, por exemplo, na cultura afro-americana, migrou, né, para a cultura hispânica, mexicana, linguagem espanhola também, ou seja, aquelas referências culturais. E tínhamos também questões dos muçulmanos, né, que era assim, olha, se você é muçulmano, não vote, pois, né, nenhum desses políticos vai te representar. E aí, ao passar
passar do tempo, a gente mudou de estudar a eleição norte-americana para estudar saúde. E aqui eu vou dar a vocês, digamos assim, um saborzinho, né, desses dados aqui. A gente fez um estudo sobre desinformação da Covid e até onde essa desinformação chega. A gente analisou alguns dos crescimentos dentro, né, de uns veículos mais importantes, como a CNN, por exemplo, e depois a gente viu os veículos estatais, e aqui nós temos dois grandes, tá, nesse conjunto de dados. Tínhamos a russa e a CGTN, que é a rede chinesa, tá, um veículo de mídia chinês, e aqui eles correspondem a mais ou menos 90%, tá, desses dados. E aí depois a gente pegou uma lista especial de uns sites de notícias, daquelas notícias bem lixo, tá, que tentam, sei lá, te vender, a gente chama isso, né, que são os sites de notícia junk, né, no sentido de aquela comida junk mesmo, ou seja, fast food. Com isso, a gente tinha, né, um grande número de contas do Instagram, do Facebook, do Reddit, como também os assinantes do YouTube. E aqui a gente descobriu que numa semana, tá, digamos assim, um artigo de saúde da BBC, do CNN, alcança mais ou menos 200 milhões de usuários, tá, artigo, uma matéria da CNN, e numa boa semana chega a 700 milhões de usuários. Mas esses veículos aqui, estatais, chineses e russos, chegam a 1 bilhão de usuários, né? Então, quando a gente pensa sobre quais veículos a gente deveria se preocupar, e mesmo que o português brasileiro seja um grupo de um idioma bem específico, você vai ter usuários fora do país que terão algum peso, digamos assim, nessas conversas políticas no país durante as eleições, tá? E aqui nós temos uma segunda lição que tiramos dessa nossa pesquisa na pandemia. E aqui nós temos uma boa porção dos atores que estão gerando nessas notícias falsas, notícias lixos, digamos assim. Eles estão nessa pelo dinheiro, tá? Eles estão lucrando com isso. E aqui a gente tem um estudo dessas informações lixo, analisando os sites da Covid, que são protestos contra a saúde pública, que eles promovem toda uma desinformação que é disseminada sobre a saúde pública para que eles possam te vender itens, produtos. E o que a gente descobriu, analisando o site deles, é que mesmo as plataformas de mídia social, depois de tirarem do ar propagandas e moderem conteúdo, essas plataformas ainda conseguem lucrar fornecendo apoio de infraestrutura. E isso leva, né, esses rastreadores hábeis para poder chegar em alguém, para que você chegue nesse grupo. Ali você chega no website para que você consiga chegar no cartão de crédito, você consiga comprar, digamos assim, né, aquela camiseta, a mensagem errada. E a gente ficou bem surpreso de como essa indústria realmente é tudo sobre o lucro. E, de repente, né, na sessão de perguntas a gente pode falar que há um número significativo, né, desses veículos de notícia lixo que não tem uma agenda política e, na verdade, eles estão só querendo ganhar dinheiro, ou seja, eles impulsionam essas notícias para, claro, ganhar o dinheiro deles. E aqui eu vou falar sobre as informações, operações informacionais, tá, em jogo aqui na Ucrânia, para dar uma ideia a vocês de como que essa desinformação pode ser complexa para vocês agora em outubro. Tá? Nós fazemos nossos estudos rastreando uma lista de produtores de desinformações conhecidas, tá? E para a gente o conteúdo sobre a Ucrânia tem sido bem difícil de estudar, porque muitas vezes envolve mensagens extremamente complexas, confusas, com imagens poderosas, né, das atrocidades, violências sendo cometidas ali. Agora eu estou quebrando uma das regras mais importantes de fazer uma apresentação, que é você não deveria colocar tanto texto assim, né, numa tela para as pessoas lerem, mas eu copiei, tá? E colei essas linhas dessas operações de informações da Ucrânia no Instagram, no Twitter, para vocês verem como é confuso, né?
Por exemplo, o número 3 aqui, isso aqui era o pessoal tentando explicar o massacre de Bucha, ali na estação de trem, alguns meses. Aqui os diplomatas russos atribuíram culpa ao massacre às forças ucranianas, sugerindo que as atrocidades foram, na verdade, montadas para comprometer a melhoria, né, das relações russas com a Europa. E nós temos também diplomatas da China que continuaram a dizer que essa guerra no oeste da Rússia, acusar o Reino Unido, né, de vários problemas relacionados a Hong Kong, ou seja, quando a gente estuda a desinformação da Ucrânia, muito vem dessas conexões a questões completamente irrelevantes. E eu acho que vocês provavelmente vão enfrentar desinformação geradas de fontes e a desinformação que então liderada, né, com isso globalmente. E aí, nós temos falar um pouquinho sobre essas possibilidades. Daqui a uns 10 minutos, a gente vai ter algumas perguntas. Então, ao passar do tempo, a gente fez um inventário sobre as informações, né, e operações informacionais que estão realmente trabalhando com força, e a gente viu que o número aqui, ele aumentou tanto que a gente decidiu parar de fazer o estudo, tá? Então, no primeiro ano que a gente rodou aqui em 2017, nós descobrimos essas operações informacionais ativas em praticamente todos os países, 30 países no mundo, tá? E isso aqui é informação naquela lógica social, ou seja, eles têm secretários, eles têm espaço de escritório, eles têm planos de recrutamento, eles têm, por exemplo, bônus por desempenho, são organizações formais, tá? Essas operações de informações, eles pagam seus impostos, ou seja, né, tem um pessoal que trabalha lá. E, no início, isso eram unidades militares que foram realocadas para fazer essas operações na mídia social. E somente em 2017 e 2018, somente uma pequena proporção desses, com essas operações de informações, começaram a utilizar, né, essas agências de comunicação, de relações públicas, tá? E ao passar do tempo, isso mudou. Em 2019, 2020, tá? Descobrimos mais de 80 países, tá? Com essas agências, digamos assim, né? De operações informacionais ativas, e a maior parte das informações eram relatadas de terem sido gerenciadas por uma firma grande de comunicação. E aqui estamos falando de empresas em Londres, Toronto, Nova York, né? Essas grandes empresas de RP que fazem comunicação para líderes políticos, partidos políticos mundo afora. Isso se tornou uma pirâmide completamente diferente e difícil de você rastrear quando você tem essas questões, né, do partido político, e aí você tem uma agência que faz o subcontrato para uma outra agência que também faz um outro subcontrato, e fica difícil da gente rastrear aonde que o dinheiro flui. Mas muitas dessas informações podem ser atribuídas a agências particulares, privadas, e não mais algo simplesmente direcionado e gerenciado pelos políticos. E a gente também fez um estudo recentemente sobre os medos globais de você ser mal informado, tá? E isso foi rodado em 154 países, perdão, 142 países com quase 200 respondentes. A gente descobriu, né, todo esse medo que os usuários, né, da internet, da mídia social têm. Então, mais deles estão preocupados, né, em receber essa desinformação. E quase 3/4 desses usuários da internet estão preocupados com uma mistura de ameaças. Também perguntamos sobre fraude de crédito, de cartão de crédito, sobre também agressão, sei lá, sexual online. Ou seja, a gente fez um número de perguntas e a desinformação entra na maior parte das combinações de preocupações que as pessoas expressaram. E, claro, teve alguma variação com base na região. No sudeste da Ásia, as pessoas não se preocupam tanto com a desinformação, mas na América Latina, uma das maiores preocupações era sobre agressões sexuais, especialmente mulheres, especialmente na América Latina. Mesmo assim, eu volto à questão que, mundo afora e na maior parte dos mundos, o medo de você ter, né, essa desinformação e ser mal direcionado é uma grande
ameaça e preocupação. E, bom, aqui vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias, pois eu não acho que a mídia social precisa diminuir as instituições democráticas, pois a mídia social é uma forma da gente falar sobre a política, e a maior parte do tempo, do ano, as pessoas não falam sobre política, né, na mídia social, mas digamos ali, aqueles 2, 3 dias antes, né, da eleição, a atenção vai para a política, né, o noticiário está tudo sobre política, e é ali que a maioria do eleitorado toma sua decisão, e os cientistas políticos nos dizem que a maior parte dos eleitores não decidem ou se comprometem com quem eles vão votar até aquela janela de 2, 3 dias, né, antes da eleição. Então, a gente tem aquele projeto crítico que é tentar limpar, né, esse ambiente eleitoral, e eu acho que a longo prazo, tá, acho que qualquer lei de segurança nacional, de orçamento de saúde, de tributação vai ter algum tipo de automação de campanha a favor ou contra, tá? A gente já viu muitas atividades do governo russo e provavelmente veremos também para atividades da China, e vários países estão realmente começando a trabalhar para se envolverem, né, nessas eleições no futuro. Eu acho que as operações especiais serão gerenciadas por grupos especiais como lobistas, e isso está se tornando cada vez mais acessível financeiramente para você rodar uma operação com esse. Maior número de grupos vai, então, tentar esse tipo de estratégia. Eu acho que a gente não viu nenhuma inteligência artificial nas campanhas, mas se algum lobista realmente descobrir uma forma de fazer isso, ele com certeza vão tentar, e a longo prazo a ameaça para a vida pública e que operações de informações, né, as fake news, a desinformação, tudo isso compromete a confiança do público nas instituições de evidência científica e também instituição que desenvolve políticas, elabora políticas, e o trabalho que a gente faz. E há algumas instituições que o público ainda confia, como bibliotecas a certo ponto, até um outro nível, as universidades, os representantes universitários em partes diferentes, né, do governo, enfim, instituições governamentais, mas a gente tem que ver se eles vão sobreviver, digamos assim, né, aos ataques. E eu vou terminar em alguns minutos, e aí vou falar um pouquinho de como que a gente pode, de repente, elaborar uma política pública para fortalecer as instituições. De repente, algumas dessas opções só estejam disponíveis no futuro. De repente, isso é algo que a gente não vai conseguir implementar até outubro, mas um dos itens que é provavelmente mais relevante para nós interessados nas eleições, tá, é o quarto FORF, tá, que é uma regra nos Estados Unidos, que é uma das poucas regras que a gente pode aprender, que é uma regra onde uma mina de mineração de dados podem realmente lucrar vendendo dados diferentes para, então, ganharem dinheiro. E aí, quando um cidadão decide se afiliar a um partido político, ninguém deveria lucrar, tá, do conjunto desses dados. Isso me parece que é algo que eu defendo, para que isso não seja essa regra estendida, que possa ser estendida mais para cobrir outras variáveis que têm a ver com saúde, dados de saúde, enfim, nossos estados individuais. Isso aqui são informações sobre a vida pública que a gente não precisa realmente criar um motivo de lucro atrás, né, dessas informações. Agora, para chegar nessa pergunta, se temos o direito à verdade, bom, eu acredito que sim, porque a verdade é essencial à democracia, pois para ela funcionar, ela tem que ter as suas verdades para que as pessoas entendam e pensem sobre isso. Precisamos das verdades para manter os nossos direitos humanos. Nós temos uma gama de desafios de políticas para o futuro, enfim, no presente, né? Precisamos de ferramentas também de verdades, porque essas verdades também são uma parte crítica, né? Para a democracia deliberativa, por exemplo, você tem que ter suas informações verdadeiras de onde você vota, etc. e tal, e eu acho que isso aqui é muito importante, e as operações de desinformações atacam isso. A gente precisa dessas verdades para que a democracia funcione, né? E essa desinformação é o meio pelo qual a gente
tem, né, a discriminação religiosa, de gênero, racial, extremismo e a violência, tudo isso aumenta, e essa operação de desinformação realmente favorece isso na época das eleições. E há algumas coisas que nós podemos fazer, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre uma campanha que eu vou começar a trabalhar para a gente construir, né, esse painel internacional e possamos, então, coordenar o que os pesquisadores fazem em momentos de eleição, e aí nós temos essas conversas muito importantes. Eu acho que há questões que os pesquisadores podem fazer, eles conseguem identificar as abordagens comuns, a gente tem que pensar como que a indústria de TI pode ter uma maior interface com os legisladores, e uma das coisas que nós podemos fazer para preparar para outubro, tá, é ter certeza, por exemplo, quem que está na organização, né, do Facebook e do Twitter no Brasil, para quem que você liga? Não só, né, aquela equipe de RP geral, digamos assim, né, ou o saque deles que você acha ali, né, no site. Você tem que saber quem são os engenheiros ou com quem que você fala diretamente no momento de crise. E esse painel internacional, dentro do ambiente informacional, ele pode ajudar a promover a pesquisa e também compartilhar as boas práticas para a indústria, para o governo, especialmente para vocês que estão trabalhando, né, nas eleições. China and A nossa COVID. equipe vai continuar com desinformações de Covid, China, o impacto, né, sobre as crianças, e há vários recursos que eu posso oferecer a vocês. Nós temos um alerta mensal, tá, sobre desinformações da Covid, também com questões da China. Se eu tiver qualquer coisa aqui que eu identifique com o Brasil, eu vou distribuir isso para os nossos colegas que, né, organizaram esse evento de hoje, mas eu gostaria de terminar aqui com um momento de esperança, se não for humor. Eu acho que sim, os fatos são importantes, e desculpa, Jenny, a sua resposta foi correta, mas o Kevin, ele gritou mais alto, falou mais alto a resposta incorreta deles, então ele ganha. E isso, na verdade, é o que tem ocorrido, né, em alguns ambientes políticos, e não deveria ser verdade que a pessoa que grita mais alto deixa isso ser verdade, tá? Mas eu vou, então, parar de compartilhar a minha tela com essa mensagem de esperança, digamos assim. Eu acho que não é tarde demais para mudarmos, eu acho que há um número de tarefas importantes à frente, mas eu tenho ainda fé que a gente consegue chegar lá e construir sistemas para fortalecer a nossa democracia. Muito obrigado, então, a todos pela sua atenção, e estou agora aberto a perguntas. Vitor, como que você gostaria de moderar isso? Muito obrigado, professor Philip Howard. Sua palestra sempre traz muitos pontos de esclarecimento e também de dúvidas, questionamentos. O senhor consegue nos ouvir com a tradução? Can you hear us with the translation, or you're just listening in English? I'm just listening in English, but I do see some great questions in the chat, and I'll switch there. Eu estou ouvindo em inglês. Agora eu estou vendo umas perguntas no chat. Obrigada. Então, eu vou aproveitar aqui para fazer algumas das perguntas que chegaram para a gente no chat. Eu vou compilar algumas e tentar resumir parte de outras. Eu vou fazer um bloco aqui. O primeiro, professor Philip Howard, chegou do Elder Goldsman, do Pará. Ele pergunta se, na sua opinião, o Digital Services Act, que está sendo discutido na União Europeia, se ele vai ajudar com esse tipo, vai trazer alguma mudança com relação a essa ele chamou de poluição digital. E eu aproveito para complementar se o senhor acredita que a regulação de plataformas, desses serviços, é um passo fundamental para a gente combater e chegar a mudanças com relação a esse cenário. E eu aproveito para trazer aqui as perguntas que os participantes trouxeram com relação à sua opinião do contexto brasileiro, se o senhor conhece pouco do contexto brasileiro e como você acredita que o impacto da desinformação pode afetar o processo eleitoral brasileiro, e se existem, por exemplo, mudanças do contexto brasileiro para o norte-americano, como, por exemplo, no Brasil, o voto ele é considerado obrigatório, diferente dos Estados Unidos. Eu acredito que isso, enfim, leve a táticas diferentes de desinformação,
para que os votantes, enfim, atuem de maneiras diferentes, né? Então, eu fecho o primeiro bloco com isso, depois a gente retorna, se tiver tempo, para mais perguntas que estão aqui no chat. Thank you. Fabulous questions. Ótimas perguntas, fabulosas. Obrigado. Eu acho que o serviço, o DSA, a Lei de Serviços Digitais, terá consequências possíveis globais. Esse é porque um dos principais componentes do DSA requer mais compartilhamento de dados, de informações, e no momento estamos no mundo de autorregulação voluntária, e eu acho que isso não funciona. Passamos do ponto de autorregulação do setor. O benefício da lei europeia no Brasil, e a questão do Brasil é que vai levar algum tempo para os nossos colegas no Portugal fazerem as solicitações na lei de serviços digitais necessários para aprender sobre a dinâmica de informações naquele grupo linguístico. Então, as plataformas de mídias sociais não terão a obrigação de atender os melhores interesses dos cidadãos brasileiros via a DSA, a Lei de Serviços Digitais. Então, quanto mais aprendermos, melhor estaremos. Eu acho que a Comissão Europeia tem aqui um impacto ou tem influência política para agir, já agiram várias vezes para punir empresas de tecnologias que não estão sendo bons cidadãos tecnológicos que precisariam ser. Então, essa foi a primeira pergunta fabulosa. Houve uma comparação com os Estados Unidos também em relação às perguntas. A questão é que a diferença importante sobre o voto obrigatório é que todo vai precisar das informações básicas sobre onde votar e quando votar. Então, isso será um componente crítico dessa informação que todos vocês precisam comunicar bem e de forma rigorosa. Eu acho que nos Estados Unidos é muito mais fácil lançar uma operação de informações para suprimir votos e desestimular votar, porque os eleitores, não é fácil votar, eles têm que aprender muito mais e mostrar iniciativa para ir lá no dia das eleições. Provavelmente é um benefício, um ponto forte do sistema de eleição no Brasil. Infelizmente, eu não tenho uma resposta fácil para o que vocês estão passando nesse momento. Posso dizer que, tanto quanto possível, você tem que ter maiores orçamentos de comunicação possíveis para manter as informações consistentes a cada semana, nas próximas 16 semanas, quando serão as eleições, sobre toda a parte de segurança nos pontos de votação, que não haverá nenhuma manifestação, que a segurança do processo eleitoral é limpo e preciso e que as organizações eleitorais são estáveis. E essa é a forma que depende da comunicação, da estratégia de comunicação que você tem com o público. Eu acho que essa seria a principal diferença entre o contexto americano e brasileiro. Vitor, eu respondi a todas as perguntas ou talvez esqueci de alguma? Foi completo, professor. Muito obrigado. A gente tem aqui mais algumas perguntas. E o Fabiano Gonçalves, do Mato Grosso do Sul, ele está perguntando o seguinte: se o senhor acredita que no futuro a sociedade aprenderá de modo geral a lidar com a desinformação, e se isso, por exemplo, será um filtro que as pessoas vão ter ao ler e receber informação ao longo do tempo, ou se não, ou se essa questão de desinformação pode, por exemplo, nos tornar reféns desse ambiente tóxico, desinformativo, de muita informação. E o Maurílio Hoffman perguntou, ele quis saber sobre o primeiro gráfico que o senhor apresentou sobre os usuários norte-americanos e as eleições norte-americanas. Por que você acredita que houve um aumento do uso das atividades nessas plataformas digitais depois das eleições? Se isso foi algum tipo de tática para fake support para o governo Trump? Acho que a gente pode fechar com esses, depois, enfim, se tiver mais tempo, a gente acrescenta mais um. Obrigado.
Sim, eu não acredito que nós teremos que viver nessa situação para sempre. Eu acredito que há formas de aumentar a alfabetização digital. Muitos países no mundo que têm programas cívicos excelentes em nível de ensino médio. O Brasil mostrou liderança de tantas formas no marco civil, com tantas áreas. É bastante concebível que o nível de sofisticação, nossa capacidade de lidar com a desinformação vai aumentar com o tempo. Uma coisa importante para a comunicação talvez seja que vocês precisam considerar a alfabetização digital como parte do seu trabalho agora. Ensinar os eleitores brasileiros para onde devem ir para obter informações confiáveis, e não é que vocês devem selecionar veículos de mídia e dizer qual é mais confiável do que outro. É poder manter uma lista das fontes conhecidas de desinformação sobre as eleições, fazer uma lista e publicar isso para que as pessoas possam ver onde há desinformação sobre eleições. Essas são coisas que vocês podem considerar como fontes e recursos para seu público que você atende. Em termos do gráfico, acho que é uma boa pergunta. Eu acho que depois da operação da Rússia, isso foi tudo de gestão de contas, não eram, na verdade, contas do Trump. Eu acho que o governo descobriu ou decidiu que eles tinham tido êxito e decidiram gastar mais dinheiro e colocar mais pessoas. Essa parte aqui não é um círculo virtuoso. Se uma campanha acha que eles podem vencer promovendo desinformação, vão colocar mais recursos nesses tipos de operações. Então, ao longo do tempo, voltando à primeira pergunta da estratégia de longo prazo, mudar as regras para possibilitar, auditar como um partido político está gastando seu dinheiro para fornecer mais responsabilização e rastrear para onde o dinheiro vai, fora dos livros e coisas assim, ou por baixo da mesa, é talvez uma mudança de longo prazo que seria bastante útil para as regras de campanha. Obrigado. Obrigado, professor. Também lembrando que aqui quem está, os panelistas, o pessoal que quiser eventualmente fazer uma pergunta, o Caio, enfim, quem estiver presente aqui na parte dos panelistas também pode ficar à vontade. A Samara Cássio levantou a mão. Samara. Bom dia, gente. Bom dia, professor. Eu queria perguntar, na verdade, sobre o papel das plataformas. Aqui no Brasil, eu não sei se você conseguiu se acompanhar, mas nós conseguimos fazer vários acordos por meio do TSE, e agora o STF também está empenhado nisso, acordos com as plataformas para que elas tenham uma postura nas eleições de colaboração, inclusive acordos inéditos, como um acordo com o Telegram. Mas eu queria ouvir um pouquinho sobre o que o senhor acha que é o papel dessas plataformas nesse período eleitoral, já que aqui a gente tentou fazer acordos que são o piso, né, que são o básico. E óbvio que a sociedade civil organizada, os acadêmicos, têm esse papel de impulsionar para que esses acordos fiquem ainda melhores. E eu sei que nas eleições em outros países, essas plataformas deram mais concessões, especialmente aos pesquisadores. Então, queria ouvir um pouco o que o senhor tem aí a contribuir com a gente nesse sentido e como a gente pode exigir mais benefícios dessas plataformas, mais espaço para a garantia da integridade do nosso processo eleitoral. What a wonderful question, and I think... Que pergunta maravilhosa. Eu acho que você talvez tenha tocado, então você está me ajudando a responder uma das perguntas anteriores que eu não respondi tão bem, que é o seguinte: como o voto é obrigatório no contexto brasileiro, talvez seja razoável para vocês irem às plataformas para pedir ajuda específica na parte de serviço público com informações precisas. Na maioria dos outros países, as plataformas não ajudam nas campanhas eleitorais, não vão distribuir conteúdo para incentivar eleitores. As plataformas relutam muito em fazer isso de forma sistemática. Então, como vocês já têm essas boas relações e capacidade de negociar diretamente com as empresas, talvez
criar alguns marcos sobre quando as plataformas vão distribuir com sua própria infraestrutura de anúncios, os links a organizações públicas que estão administrando as eleições, fazer isso de forma sistemática em várias plataformas pode ser uma ótima forma de lutar contra desinformação e também toda a estrutura de eleições do sistema eleitoral. Muito obrigado, professor. Se mais alguém quiser, aqui dos painelistas. E também tem aqui... o Caio levantou a mão. Pode falar, Caio. Acho que não estamos te ouvindo. Estão me ouvindo agora? Sim. Português ou inglês, hein? Estou te ouvindo. Alô? Português. Acho que o professor está te ouvindo já com a tradução. Tá bom. Então, professor, muito obrigado mais uma vez por participar. O seu tempo é muito importante para nós e agradecemos muito a experiência que você traz aqui para o Brasil. Eu tenho uma preocupação específica sobre ocupantes de cargos públicos de alto escalão que usam suas redes privadas como forma de comunicação em massa e para espalhar desinformação de forma aberta, né? Diferente das contas falsas que trabalham na sombra, a gente tem líderes, e eu sei que isso é parecido nos Estados Unidos e em outros países, que usam da sua visibilidade, do seu cargo para desinformar amplamente. A minha pergunta é se o senhor tem recomendações nesse sentido, lembrando que eles usam contas privadas, supostamente privadas, né, apesar de serem líderes em cargos públicos, né, da administração pública. Então, queria ouvir do senhor, se o senhor tem reflexões ou recomendações nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez. Wonderful. Maravilha. Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque eu não tenho, eu tenho uma resposta, positiva. Em primeiro lugar, você tem sorte aqui dentro no Brasil, você tem centros fabulosos de pesquisa, o Internet Lab, IDBR, são pesquisadores acadêmicos, várias universidades no país que são boas de detectar informações e trazê-las à luz do público. A segunda coisa é que vocês todos não são o primeiro caso de teste para o problema. O Trump e os Estados Unidos foram o primeiro caso de teste. O Twitter revelou que é uma empresa que, como uma empresa vai agir quando o nível de desinformação de uma figura pública, de uma conta pública, chega a uma certa altura, um certo ritmo. Então, se essas empresas de mídias sociais mostraram que estão dispostas a agir para tirar o Trump, por exemplo, quando ele estava abusando dos seus privilégios nessa plataforma, seria razoável criar o mesmo caso para plataformas no Brasil e dizer o seguinte, que um líder político que está fazendo isso, abusando dos seus valores comunitários da plataforma, que a plataforma tenta criar, talvez seja a hora de desbancar esse líder. É uma posição difícil de se colocar uma empresa, mas mostramos que essas empresas vão agir contra políticos importantes quando eles querem ir longe demais, se disseminando desinformação. Talvez a pergunta anterior que a gente escutou, se você tem boas relações com essas empresas, talvez seja importante agora falar sobre as condições sobre as quais elas desbancariam um desses líderes políticos. E mesmo se não falarmos sobre comunicações recentes, entendendo quando o critério, entender agora os critérios que as plataformas podem, por exemplo, desbancar ou cancelar um líder nos próximos meses, que talvez seja uma coisa importante para elas também serem responsabilizadas.
Muito obrigado, professor. Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu queria perguntar se o senhor consegue responder mais uma pergunta. A Mariana está com a mão levantada. Mariana? Professor, muito obrigada. Em nome do Supremo Tribunal Federal, eu agradeço muito a sua explanação e essas informações que a gente está ouvindo aqui hoje. Queria só perguntar, o senhor falou um pouco sobre autorregulação, a necessidade das plataformas regularem, né, esses conteúdos de forma transparente, mas eu queria saber se o senhor acha que é necessária também alguma mudança legislativa, por exemplo, criminalizar atos de desinformação, algo que envolva ali uma mudança legislativa. É nesse sentido a minha pergunta. Muito obrigada. Interesting. Interessante, sim. Há um debate ativo, certamente, sobre a criminalização de desinformação. Eu acho que seria muito desafiador para qualquer país regular ou regulamentar conteúdos. O conteúdo de uma mensagem, lidar isso a um ato criminoso pode ser fácil, se for discurso de ódio ou se for incitação à violência. Esses tipos de conexões legais e feitas em outros contextos se aplicariam a mídias sociais e outras mídias também. Tanto quanto possível, eu acho que é bom evitar situações que regulamentadores têm que decidir o que é verdadeiro ou não. E a pessoa que está promovendo esse conteúdo. Eu acho que eu apoio mais um conjunto de políticas que envolvem mercado, punições de mercados, multas, ou até ações antitrust, ou alertas às empresas. Algumas dessas estratégias só estão disponíveis para alguns governos, certo? Mas eu acho que um dos desafios que todas as democracias enfrentam é que os políticos não votam para terem mais multas sobre eles mesmos. Não vão apoiar isso, claro, mas de certa forma precisamos de pessoas que trabalham no sistema eleitoral, seguir o dinheiro e de investigar abusos nas campanhas, diretrizes que já estão registradas. A maioria das democracias já tem regras de campanhas que já são bastante boas. Só as agências têm pouco financiamento, poucos funcionários e as multas são muito pequenas, muito baixas comparadas aos danos causados. Então, essa é uma ideia maravilhosa. Eu penso que deveríamos, talvez, fortalecer as ideias que temos já estabelecidas e talvez acharmos formas de mercado para tornar essas empresas melhores cidadãs. Obrigado, professor Philip Howard. Infelizmente, a gente encerra a sua participação aqui, mas eu queria agradecer imensamente a sua participação, a sua fala e todo esse conteúdo super importante que você nos passou e ter respondido as perguntas. Uma última pontuação que eu gostaria de pedir, o Carlos Araújo, da Universidade Federal de Minas Gerais, perguntou que o senhor mencionou sobre a disponibilização do seu livro, Lie Machines, e como isso poderia ser feito. Eu vou colocar aqui meu e-mail no chat e vocês podem me contatar depois, se quiserem. Também podem falar com os organizadores, se tudo bem para você, Vitor. Sim, podemos. Pode fazer assim também. Maravilha. Obrigado a todos. Muitíssimo obrigado, professor Philip Howard. Eu gostaria de... A gente vai fazer uma interrupção da transmissão ao vivo nos canais do YouTube, mas antes da gente fazer essa interrupção, eu gostaria de avisar todos que estão nos assistindo nos canais do YouTube do Supremo Tribunal Federal e do TSE, que a transmissão ela vai ser retornada às 13h30 para a palestra Investigando Desinformação nas Eleições Norte-Americanas de 2020, principais lições com Graham Brooke e Emerson Brooke. Então, eu convido a todos que estão nos assistindo, que voltem a nos assistir nesses mesmos canais, e eu repito, a partir das 13h30, ok? Então, eu queria pedir para o pessoal da parte técnica que eles possam interromper a transmissão ao vivo.